Olá, eu me chamo Gabriel Diniz, né? Como eu já havia prometido e dito em status, stories anteriores, eu vou estar contando hoje o motivo de eu ter deixado a instituição Igreja Universal e contar a verdade, né? Como eu brinquei até, depois de tantos mitos e lendas urbanas, depois de tantas histórias que foram feitas para denegrir a minha imagem, hoje eu estou aqui para contar, né? Depois de 3 anos. 3 anos que eu me silenciei para o público, né? Só algumas pessoas que sabem, eu vim aqui contar a verdade. Então, eu entrei na Igreja Universal, eu tinha 16 anos, né? 16 anos de idade. Um menino, imaturo, né? Com poucas ideias, como a maioria né? Eu vou até filosofar um pouco e falar que quando a gente é ferido, né, a gente possui uma ferida, ela até cicatriza, mas fica aquela cicatriz, fica aquela marca. Então, se você me perguntar hoje, Gabriel, como é que é a sua relação com a instituição hoje, a Igreja Universal? Eu muito simples responder, né? Eu já superei tudo completamente, né? Já superei tudo, não tenho assim mágoas, não tenho rancor, né? Mas como eu disse, a ferida ela fica aquela cicatriz. E a cicatriz, ela sempre vai existir. Então, qual é a minha relação hoje com eles? Bom, eles lá e eu cá. Se eu tô numa calçada, eu quero que eles passem por outra. Eles sabem isso, né? Eu vou botar aqui um trecho de uma pregação de um bispo da instituição e vou falar a respeito dela. Um trecho. Nós estamos falando da justiça de Deus. Nós estamos falando da justiça, da disciplina. Aí que vem a questão. Como é que uma instituição que tanto fala de justiça, como nós sabemos, né? Como é que uma instituição que tanto preza, fala pela justiça, prega, faz campanha, faz propósito, faz isso, faz aquilo outro por justiça, é a que mais que comete injustiça? É a que mais faz injustiça com os próprios pastores, é a que mais comete injustiça com os próprios obreiros, com o próprio corpo eclesiástico da igreja. Me diz, como é que a instituição que mais prega justiça, que mais cobra justiça, é a instituição também que mais comete ela? Como é possível isso? Há controvérsias, né? Porque eu havia dito que eu ia contar a verdade, o real motivo, né? Até brinquei contando, né? Falando a respeito que tinham sido feitos mitos, enfim, a meu respeito, para denegrir a minha imagem, porque nunca a instituição está errada, a instituição sempre vai ser a correta, vai ser a certa. Eu venho contar o meu lado e a verdade da história, o porquê eu deixei a instituição. E desde o momento que eu entrei na igreja, né, das minhas primeiras idas, foi formado na minha cabeça a ideia do altar. E para quem não sabe, o altar da Igreja Universal é você se dedicar 100% ao ganho de almas, fazer a obra do altar, ser pastor. Vou resumir a história toda para não ficar algo grande, né? Então, desde o momento que eu entrei na igreja, essa vontade foi gerada em mim, através de outros pastores, através de obreiros. Então, foi colocado na minha cabeça que a melhor ideia seria o altar, né? E meio que me empurraram e surgiu a vontade de mim, mas não a vontade de botar um terninho, uma gravata, de ficar posando para os outros, mas sim a vontade de ganhar almas. Quem me conhece desde criança sabe que eu sempre fui voltado para um lado religioso, um lado de ajudar as pessoas, os mais necessitados e etc. E a proposta do altar da instituição foi essa, de que eu viesse me dedicar 100% ao ganho de almas. E foi o que eu fiz, né? Então, com 17 anos, eu fui levantado obreiro, fiquei um ano aí para me preparar, Então, eu fui levantado auxiliar de pastor, né? Fiquei um mês em Dom Castilho para tirar documento, aquelas coisas todas, beleza. Gabriel, você vai pro Acre. Amém. Você acha que eu fiquei triste? Não, não fiquei triste. Porque lá eu via mais oportunidades, lá eu via pessoas mais necessitadas. Lá eu via de uma forma que muitas pessoas não viam. Então, para mim foi algo bom. Porque eu ia para um estado menor, um estado pequeno, e que talvez tinham lugares que a palavra de Deus ainda não tinha tido acesso. Eu fiquei feliz com aquilo.
Então eu fui pro Acre, isso no ano de 2018. Só o que na época eu não sabia, eu não tinha essa malícia nem esse entendimento, é que estados menores como Acre, no meu caso é porque eu tinha sido acabado de entrar, mas em outros casos, lá só ia a escória da obra. É isso mesmo, não se espantem não, lá só ia a escória da obra. Lá só ia pastores que tinham feito, desculpa a expressão, feito besteira, feito merda, né? Lá só ia pastores que tinham feito coisas ruins, pastores que tinham traído, pastores que tinham roubado, pastores que foram desobedientes, enfim, pastores que de alguma forma não estavam andando de forma com como a igreja tinha que andar, né? Não estavam seguindo as ordens. E eu fui mandado para lá com outros 2 rapazes, né? E ali no estado do Acre eu vi uma oportunidade que talvez no Rio de Janeiro, o lugar que eu resido hoje, sempre residi, meu lugar de naturalidade, eu talvez não tivesse tido, né? Tive a oportunidade de entrar em povos indígenas, né? Então, minha caminhada foi sempre essa, meu pensamento foi sempre voltado para Deus, foi sempre voltado para as coisas de Jesus, foi sempre voltado para o ganho de almas, né? Quem me conhece sabe, quem me conheceu naquela época sabe que eu queria manter uma boa conduta perante a Deus, perante as pessoas, manter um bom caráter. Quando chegou no final de 2018, eu recebi uma oportunidade da igreja, de assumir uma igreja, né? Assumir um templo, ser o titular daquele templo. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha acabado de entrar, eu não tinha nem um ano de obra, e eu fiquei muito feliz porque eu ia assumir uma igreja, eu ia estar tocando aquela igreja, né? E ali que começou, porque eu fui vendo os bastidores da igreja. Como eu disse, a Igreja Universal ela não é justa. Ela não é justa. Porque enquanto tem pastores comendo picanha, pastores se alimentando muito bem, tem outros que estão passando fome. Eu fui para um lugar chamado Porto Acre. Depois pesquisem aí no Google, você que não conhece, um lugar chamado Porto Acre. Se o Acre já é considerado pequeno, Porto Acre então é bem menor. Não desmerecendo o lugar, porque eu fui muito feliz naquele lugar, não desmerecendo de forma alguma. Eu amo as pessoas daquele lugar, eu tenho contato até com algumas pessoas hoje em dia, né? Nunca vou desmerecer, mas era um lugar de poucos recursos, né? Um lugar de pouco recurso, e a igreja lá só tinha um cômodo. Eu dormia numa espécie de almoxarifado, não tinha fogão, não tinha cama, não tinha geladeira, não tinha nada. Nos meus 18 anos na minha casa, morando com meus pais, com a minha mãe e com meu pai, eu nunca passei uma vez fome. Mas naquele ano, de 2018 para 2019, eu lembro que eu emagreci 10 quilos em um mês. Porque eu não tinha ajuda financeira da igreja, eu não tinha nada, né? Eu dormia no chão. Teve uma vez que eu peguei jornais, né, os jornais que usam para evangelizar, para cobrir o chão e dormir, assim como fazem alguns moradores de rua. Foi essa situação que eu me encontrei, mas mesmo assim eu tava lá, não, é a vontade de Deus, Deus está me preparando para algo maior, que é isso que eles colocam na nossa cabeça. Quem você quer auxiliar, você sabe disso. Mas não é bem assim. Eu não fui para a obra realmente para ter regalias, não. Eu não fui para a obra para ter nome, título, não. Eu fui para ganhar almas. Mas fazer alguém do corpo eclesiástico da igreja passar necessidade, passar fome, de algo totalmente desumano. E a igreja sabia da minha condição. Eu tinha acabado de entrar, não tinha ajuda financeira, né? E realmente foi um perrengue. Eu tinha perdido muito contato com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã, porque a igreja fala, não, você tem que desapegar, você não pode se apegar da família. E eu acabei que eu criei um afastamento da minha família durante muito tempo, né? Então eu não tinha para onde me recorrer.
Mas pra você ver, eu acho que a mãe, o pai, eles sabem. Por mais que eu não falasse, eles sabem. Minha mãe sempre tava me ajudando. Do nada minha mãe mandava um dinheiro pra mim. Ó, filho, mandei pra te ajudar. E às vezes era essa ajuda que minha mãe me dava que evitava de eu passar fome. Evitava até mesmo de eu... Enfim. Então, foram poucas e boas que eu passei na obra, né? Mas não tô aqui pra falar mal da igreja, né? Mas é o modus operandi, é a forma que a igreja toca, é a forma que a igreja vai, que desvanece a cada dia. Eu passei por muitas humilhações, por bispos, por pastores. Quem tá aí dentro sabe que os pastores, bispos maiores, eles adoram humilhar você que é auxiliar. Eles adoram humilhar quem é menor que você. Tem uma vez que um pastor me humilhou tanto que fez eu chorar. Falou que eu não era nada, que eu não era ninguém. Enfim. Quando foi em 2019, por volta do mês de setembro, outubro, não me recordo, eu fui mandado para um lugar chamado Cruzeiro do Sul, lá no Acre mesmo, né? Também fui assumir uma igreja lá, com recursos melhores, porém com pastores maliciosos. Não vou citar nomes, mas os pastores no qual eu vivi lá eram pastores decaídos. E o foco desses pastores não era o ganho de almas. O foco desses pastores era money, era dinheiro, como a maioria é, né? E foi então que eu comecei a ver os baixinhos, eu já estava vendo, já estava acompanhando, mas para mim aquilo tudo era obra de Deus. Só que ali eu consegui ver de uma outra forma. Ali eu consegui perceber nas reuniões de pastores, nas reuniões internas, né, que não está exposta ao público, eu consegui ver a realidade da igreja, onde eles não estão preocupados com a sua alma, não. Você que é membro, você que é obreiro, que está dando o seu tudo no altar, eles não estão preocupados com a sua alma, eles não estão preocupados em te ajudar. Até mesmo as pessoas aí que estão sem nada, quem dá a cesta básica para vocês não é a igreja. Quem vem dando cesta básica para vocês necessitados não é a Igreja Universal. Quem dá as coisas para vocês são os próprios membros. Eles arrecadam dos membros, dos obreiros. Nada sai do bolso deles. Para eles é só o ganho, não é a saída. Então ali eu vi a realidade da obra, que eles queriam crescer a igreja. Tem aquela famosa expressão, igreja no vermelho, que é quando a igreja não está se sustentando. Igreja no azul é quando a igreja está se sustentando, está se mantendo. Então, aí que eu vi, mas que é isso, cara? Eu não vim aqui pra isso. E era aquela pressão na cabeça, não, você tem que crescer a igreja, não, que vai cair, você tem que arrecadar, e eles ficam na tua cabeça aquela pressão. Eu prefiro 1000 vezes voltar a ser vendedor de loja, como eu já fui, que a pressão é bem menor, do que voltar a ser pastor da Universal, que é aquela pressão na sua cabeça. Não é olha que não é nem pressão de ganhar almas, é pressão de tirar do povo. Eles criam campanhas, eles mandam a gente criar campanha, faz isso, faz aquilo outro, dá um jeito, se vira para você arranjar o dinheiro. O foco meu, pessoal, passou a ser o dinheiro. E é com muita tristeza que eu falo isso abertamente a todos. O modo no qual eles me levaram a ser, que é a realidade, foi tirar o meu foco, que era algo pleno. Eu tenho para mim como algo pleno, que era ganhar de almas, e é realmente algo pleno, é algo justo, é algo bonito. Eles tiraram isso de mim. E me colocaram para tocar uma empresa. Me colocaram para tocar uma loja. E o meu foco passou a ser o dinheiro. Mas não foi por uma coisa que gerou de mim, uma coisa que eles colocaram na minha cabeça. Então, até que um momento da minha vida, eu me lembro até hoje, eu estava indo dormir, né? Tinha acabado já tudo, limpado a igreja, aquela coisa toda. E eu me olhei no espelho. E eu falei assim, eu não vim aqui para isso. A minha intenção sempre foi ganhar almas, e essa igreja não é isso. Essa igreja ela não veio aqui para ganhar almas.
Essa igreja não me mandou aqui para ganhar alma, essa igreja me mandou aqui para trazer mais pessoas para a igreja, para trazer mais renda para a igreja. Eles estavam me usando para isso. Tem até uma frase daquele filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que o Coringa ele fala pro Batman que eles vão te tratar bem até eles precisarem de você. Depois que não precisam mais, te tratam igual leproso. E essa é uma realidade da Universal. Enquanto você está fazendo o que eles querem, fazendo a vontade deles, fazendo o que eles querem, você é o bom samaritano. Você é o melhor obreiro, você é o melhor pastor. Mas se você discordar de algo que está errado, se você discorda de algo que não é certo, você é um endemoniado, você é o endiabrado e aqueles nomes todos que eles me chamaram e me chamam durante todos esses anos. Então eu me olhei no espelho e falei, não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para ganhar almas. E essa igreja me levou totalmente ao contrário. Me levou a tirar das pessoas, a criar campanhas, a entrar na cabeça. Foi algo que a igreja me ensinou, que o modus operandi da igreja me fez fazer com as pessoas. Distorção. De entrar na cabeça da pessoa e falar, se você não fizer a fogueira santa, você vai para o inferno. Foi isso que a igreja me ensinou. A ser dessa forma, a ser assim. Então eles me mudaram, tiraram aquela minha essência. Até que um dia eu me olhei e falei, não foi para isso que eu vim aqui, quem sou eu? E eu até tentei, conversei com o pastor está acontecendo isso e tal. E eu não recebi nenhuma ajuda. Fui totalmente julgado, fui chamado de rebelde, de caído, enfim, vocês sabem os nomes que eles chamam, né? Aquela coisa toda. Bom, então quando foi no final de 2019, eu tomei uma decisão que demorou muito para eu tomar, que foi me desligar da igreja. Quando eu conversei a primeira vez com o pastor, ele me convenceu a ficar e pá. Mas eu não conseguia mais, porque eu não via mais a igreja como algo de Deus, como algo espiritual. Eu vi e até hoje vejo como realmente é uma empresa. Algo ali que está só para tirar de você. Algo que tá só para, enfim, não tá para somar, tá só para subtrair. Eu fui levado até o bispo. Aí que vem aquelas coisas, você é derrotado, você é caído, aquela coisa toda. E para provar que eu era derrotado, qual era a punição disso? Quando eles me mandaram pro Acre, eles pagaram para mim uma passagem de avião. Mas para voltar, eles queriam me mandar de volta de ônibus. E do Acre pro Rio de Janeiro de ônibus, meu amigo, sem condição, né? Deve ser bem... Eu não sei, porque eu tenho uma mãe tão boa, eu tenho pais tão bons, que eles pagaram a minha viagem de volta de avião, que demora cerca de 7 horas. E se eu não me engano, a de ônibus é 4 dias ou 3 dias, não sei. Mas seria bem ruim ter vindo de ônibus. E foi esse o motivo de eu ter saído da Universal. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje, depois de quase 3 anos, porque até hoje as pessoas vêm me caluniando. Até hoje as pessoas inventam histórias sobre mim. Porque como eu falei, a igreja nunca é a errada. Sempre quem tem errado é quem sai. Quem sabe, sabe. Né? Então eles inventaram. Tem histórias que eu roubei oferta. Há histórias que eu roubei celular. Há histórias que eu bati em pastor. Há histórias que eu caí com fulana, ciclana. Há diversas histórias. Bom, cabe vocês acreditarem, não sei em quais, mas essa é a minha versão e a única verdade, né? Então hoje em dia eu estou completamente curado disso tudo. Não tenho mais contato com a igreja, não tenho mais contato com pastores, com bispos. Totalmente eu me desvinculei daquele ambiente que já não faz mais parte da minha vida. E eu dou graças a Deus por isso. No início eu enfrentei muitos problemas, porque minha vida era só igreja. Eu passei 5 anos na igreja.
Então minha vida era só a igreja, meus amigos eram da igreja, minha vida era a igreja, a minha família era a igreja, a minha mãe era a igreja. Mas na hora de ser mãe foi a que mais me chutou. E a igreja me fez me afastar dos meus pais, me fez largar o estudo. Então eu passei por um processo de redescobrir quem eu era. Quando eu saí, eu voltei para casa, muito frio, porque a igreja me tornou uma pessoa muito fria, né? Então a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei foi voltar a estudar, né? Voltei a estudar, só que eu enfrentei muito ainda, porque eu entrei em depressão, né? Eu tive problemas de crise de ansiedade. E lembrando que isso não é caso de demônio, como a igreja diz. Isso é algo natural que pode acontecer com qualquer pessoa. E aconteceu comigo, infelizmente. Então eu fiquei muito gordo. Eu vou até botar uma imagem aqui agora do tamanho do meu problema, que foi que eu fiquei obeso. Eu engordei muito, né? Porque eu fiquei com crise de ansiedade e eu engordei muito. Eu totalmente não estava mais me importando com a vida. Então, como vocês viram aí, eu cheguei a pesar 94 quilos, ou foi 96, se eu não me engano. Eu engordei bastante, aqueles problemas todos que eu havia passado. Depressão, ansiedade, até porque eu perdi tudo, né, aparentemente. Mas hoje eu vejo que eu estava enganado. E eu digo para todo mundo que está me assistindo agora, para as coisas importantes da vida, nunca é tarde demais para recomeçar. E foi o que eu fiz. Eu recomecei, voltei a estudar, né? Quando entrou o período da pandemia foi bem complicado, porque não tinha como estudar, eu estudava online, mas mesmo assim eu permaneci estudando, fiz cursinhos online, procurava ocupar minha mente, né? Consegui, depois passou uns anos, terminei meus estudos, recomecei, eu consegui criar novamente o amor e afeto da minha família, do meu pai, da minha mãe, com a minha irmã. Consegui ter esse amor, esse afeto novamente, que eu havia perdido, né? Eu lembro que teve uma vez que minha mãe ficou muito triste comigo, porque o aniversário dela caiu num domingo. E nesse domingo eu estava na igreja. É algo que eu nunca vou me perdoar. Porque eu dei atenção, dei mais valor a uma instituição que não fez nada por mim. Eu tenho meus pais hoje, eu tenho minha família que faz de tudo para tirar um sorriso meu, que faz de tudo pela minha felicidade, faz de tudo por amor. Amor de pais para um filho. E eu fui caindo em si com o tempo, me desligando dos costumes da igreja, né? Porque fica aquelas marcas, aqueles costumes da igreja, isso não fica mais, gente. Aqueles modos de pensar, fui tirando aquilo da minha vida, recomecei, comecei a malhar, comecei a fazer natação, perdi aquele peso todo, emagreci 24 quilos, eu superei, consegui superar, porque eu tive oportunidade, eu tive o porquê aquilo, entendeu? E quem é Gabriel Diniz hoje? Eu sou um cara totalmente feliz, feliz com a minha família, feliz com a minha casa. A igreja tinha me tirado um sonho que eu tinha desde criancinha. Minha mãe sabe disso, que eu sempre falava isso desde criança. Eu queria ser advogado. É um sonho meu desde criança. Eu nem sabia o que era advogado. Eu devia ter uns 3 ou 4 anos. Eu nem sabia o que era ser um advogado, nem o que o advogado fazia. Eu vi aquele homem lá de terno e gravata e falei, eu quero ser advogado. E a igreja me tirou esse sonho. Então eu estudei, né? Eu completei o ensino médio. E hoje em dia, graças a Deus e também ao meu esforço, a minha força de vontade, eu estou cursando uma faculdade que eu sempre sonhei em cursar, por uma profissão que é o meu sonho, que é cursar direito, né? E ser advogado. É o meu sonho e eu vou concluir isso. E para finalizar, né, eu já contei o motivo de eu ter saído, já contei, entre aspas, um básico de como está a minha vida agora. Eu quero dar um recado a todos que estão aí dentro da instituição ainda. Eu conheci um pastor uma vez, que devia ter uns 40 anos, lá no Acre. Ele chegou para mim, isso é uma história verídica. Ele
Ele chegou para mim e falou: eu só não saí daqui ainda porque eu não tenho para onde ir. Eu não tenho mais mãe viva, não tenho mais pai vivo. Eu vou fazer o quê? Vou levar minha esposa para onde? Não tem nenhum amparo. Só que eu digo até mesmo para esse pastor agora, eu digo para todos que estão me ouvindo agora, para as coisas importantes da vida, nunca é tarde demais para recomeçar. Ainda há tempo. Você pode ser o que você quiser. Ah, mas eu tenho 40 anos. Você pode ser o que você quiser. Eu tenho 50. Você pode ser o que você quiser. Há tempo para recomeçar. Enquanto a vida há esperança. Então não se prendam à instituição. Não se prendam a algo que vai tirar tudo de vocês. E eu nem vou falar nada de fogueira, nem nada do tipo, porque não convém. O meu intuito nesse vídeo não foi difamar a igreja, de forma alguma, mas foi contar a realidade da igreja, contar a minha história. E mais uma vez, é uma carta aberta a todos que estão ainda, sendo você pastor, bispo, obreiro, enfim, não sei a quem vai chegar esse vídeo, mas se você está aí dentro ainda, você tem a vontade de sair, saia, enquanto há tempo. Não desperdice, não perca a sua vida aí dentro, se dedicando por algo que só tira de você, por algo que só te prejudica, por algo que só te danifica. Repetindo, para as coisas importantes da vida, nunca é tarde demais para recomeçar. Então recomece. Bom?